Seja muito bem-vindo a mais um podcast do TRC na Reforma, o podcast que está levando para você, transportador, todas as informações que você precisa saber da reforma tributária, ela que já chegou e irá impactar diretamente todo o modelo operacional que atualmente as transportadoras estão organizadas. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer de estar realizando ele aqui de Brasília, e o nosso convidado é um cara de extrema relevância para o segmento, que está há muitos anos já nessa jornada e nos últimos 2 anos fez residência em Brasília e está ajudando diariamente o transportador a resolver todos os problemas, que não são poucos. Eu recebo para esse episódio especial Carley Welter, diretamente de Itapiranga, Santa Catarina, agora para Brasília. O Carley é diretor da ANATC, a Associação Nacional dos Transportadores de Carga. Ele é presidente do Instituto Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas e também conselheiro do IBL, Instituto Brasil Logística. Carley, seja muito bem-vindo ao TRC na Reforma. Muito obrigado, Rafael. É uma satisfação aí de estar podendo conversar um pouco sobre esse tema tão importante, tão relevante e tão atual, né? Porque a gente já está na reforma tributária, a reforma vai impactar o segmento de transporte rodoviário de carga grandemente, né? E eu acredito que é um grande divisor de águas para o nosso segmento. Quem não se adequar vai acabar ficando pelo caminho. Certamente, Carley. E é por isso que nós, da Rumo Brasil, resolvemos idealizar, Carley, esse projeto TRC na Reforma, justamente pela nossa preocupação de como o segmento ainda não acordou que a reforma tributária não é assunto apenas para o meu contador, mas ele é assunto sim para a mesa dos gestores do transporte, das lideranças, e ele não é apenas uma mudança de obrigação acessória ou troca das nossas siglas dos impostos, Carley. Ele de fato representa uma mudança na estrutura de todo o nosso segmento. E quero aqui fazer um grande agradecimento também aos nossos apoiadores desse projeto tão especial para o segmento, a TruckPag, a Transpocred, a FB Consult e a Prolog, que estão junto conosco nesta jornada. Carley, eu já te conheço há alguns anos, né, e conheço um pouquinho da sua história, né? Por último, antes de Brasília, você estava lá em Rondonópolis, né? Foi executivo de grandes transportadoras por lá, mas tudo começou lá em Itapiranga, né, no interior de Santa Catarina. Já tive passagens lá pela região e eu queria que você contasse para nós um pouquinho de como foi essa sua jornada, como que você chegou até o transporte. E sei que você, tal como eu, é um grande entusiasta do segmento, para não dizer apaixonado e maluco, né? Tal como muitos dos nossos associados aí, transportadores. Fala para nós um pouquinho sobre essa tua jornada aí e a paixão, como que surgiu? Bom, na verdade, de Itapiranga para o mundo, né? Itapiranga é no começo do estado de Santa Catarina, né? Porque tudo acaba no mar, então ele é o começo, é nas divisas com a Argentina e com o Rio Grande do Sul, né? É uma cidade pequena do interior catarinense, como muitas outras são também, né? E lá, quando eu nasci, o meu pai já estava em cima de um caminhão. Então, o meu pai ele tinha um depósito de bebidas, né, junto com o meu tio, e o meu pai que ia buscar a bebida, que fazia distribuição com o caminhão, né? Quando eu completei 5 anos, eles resolveram vender esse depósito e nessa transação entrou um caminhão quase novo, um 1513 truque amarelo. Nessa transação entrou e ficou com ele esse caminhão no negócio lá. E ele resolveu ir para a estrada. E isso já faz alguns anos e ele só conseguiu descer com 72 anos porque problemas, né? Não conseguia mais puxar a lona e tal, né? Então a gente cresceu, eu e minhas irmãs lá com pneu dentro da área de casa, puxando lona de freio, né? Mexendo com carta frete, Mas como a vida de caminhoneiro é muito difícil, a minha mãe, ela sempre procurou me levar delicadamente, claro, mas
para outras opções, né? E eu consegui fugir do transporte propriamente dito por um tempo, né? Mas aí chegou um momento que ficou difícil, sei lá, se o universo, né, ou as escolhas vão te levando de volta, né? E aí eu acabei voltando, entrando no segmento de uma vez e praticamente impossível sair, né? Então eu trabalhei na área de operação, né, como chapa, né, de pátio de posto, né, depois eu fui para a área comercial, né, liderei grandes grupos, grandes equipes, né, um crescimento muito forte da empresa que eu trabalhei. Só que chegou um momento também lá em 2015 que eu resolvi deixar o ramo, né, por questões basicamente de saúde mesmo, né? É um ramo bastante pesado, né? Quando você lidera uma empresa grande com muitos pontos, a gente fala que todos os dias está acontecendo um problema em algum lugar do país com o transporte, né? E isso acabou que eu tomei uma decisão, né, de sair em 2015 da área de operação, né? Aí fui fazer outras coisas, né? E em final de 2018, né, o pessoal da associação me ligou. E até quando o pessoal me ligou, eu achei que tinham montado uma associação e era para mim voltar para a área de operação, né? E eu acabei rejeitando. Eu falei, não tenho mais interesse para ir da área de operação. Tá? E aí eles comentaram, assim, não, é para a área política. Eu falei, puta, aí piorou mais ainda, né? Porque eu não entendo nada de política, né? Setorial. Era um momento pós-greve, né? Pós-greve dos caminhoneiros ali em 2018. Né? Já tinha sido instituído lá a tabela de frete por lei, né? E era um momento de transição para um governo novo, né? Que era o governo Bolsonaro, né? Que ele estava tratando isso com uma certa prioridade, porque teve um problema muito grande, né? A greve ocasionou um problema muito grande, faltou produto, teve problema com os acessos das pessoas a combustível, a remédio, enfim, né? Todo mundo lembra desse período. Né? E o governo Bolsonaro estava bastante atento, né, a qualquer nova paralisação. Né? Então ele começou a tomar certas atitudes aí, bem no começo do governo, né, para atender pautas daquele movimento grevista, aquelas pessoas que na época eles se colocaram como lideranças do segmento. E nem sempre o que eles estavam pedindo era bom para o segmento como um todo. Né? Então, o que me convenceu foi que as pessoas lá da associação, né, eles estavam procurando uma pessoa que entendesse do segmento e fosse aprender política, né? Não um político que fosse aprender do segmento, né, que sem vivenciar o segmento é quase impossível de você entender como ele funciona, né? E você sabe muito bem aí de todos os detalhes que fazem parte desse segmento aí de transporte rodoviário de carga e principalmente do transporte rodoviário de carga do agronegócio. Com certeza, Carley. Hoje, quem não entende propriamente do segmento, como resolverá os problemas do segmento, né? Isso é um problema que a gente tem com o... Não é nenhum demérito ou burocrata, né? Mas o burocrata, às vezes, ele faz leis, faz normas e regulamentos baseados no seu achismo sem experiência prática, né? E aí, quando a gente vai implementar isso no dia a dia do transportador, acaba criando alguns caos até, né? E algumas dificuldades muito grandes de cumprir uma própria norma que o burocrata fez sem conversar com o segmento. Só que aí, Rafael, eu até, claro que a gente pode falar isso um pouco mais para frente, mas até uma meia-culpa o segmento tem que fazer, né? Com certeza. Porque o segmento não estava presente ou, né, as pessoas que estavam, às vezes, não tinham o conhecimento necessário para se discutir uma questão mais técnica. Né? E esse caso da reforma tributária, né, ele aconteceu isso, mas a reforma tributária ela veio como um trator, né, para dentro aí do legislativo, né, mas enfim, ele acabou tratorando, mesmo a gente presente para discutir, a gente não conseguiu colocar todos as nossas questões na mesa, né?
Com certeza. Eu acompanhei tudo isso, né, com você, Carley, e através da própria associação, né? Realmente nós fizemos o nosso melhor ali para corrigir aquilo que era possível, entretanto, muitas coisas ainda passaram, né? E eu acho que é justamente esse o ponto, Carley, que eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para trazer uma visão para nós. Eu vejo que quando o empresário do transporte ele olha para os desafios que o segmento tem à frente, né? Ele imagina, pô, temos problema com motorista, temos problema com pauta fiscal, com legislação, temos problema com a NTT e tal, tudo mais. Uma coisa é a perspectiva que o empresário, né, o meu cliente, nosso associado aqui dentro da ANATC, ele acaba tendo uma perspectiva. E agora, quando a gente vem a Brasília e olha a perspectiva que são construídas as coisas todas aqui, me parece que tem uma distância entre a visão do empresário que está lá sentado na cadeira dele, no dia a dia, tomando decisões, fazendo as coisas acontecerem, e o do como as coisas funcionam na prática aqui em Brasília. Como que está sendo para você lidar com esses dois mundos e, em especial, existe de fato essa diferença da perspectiva do empresário para como as coisas de fato acontecem aqui, Carley? Com certeza, Rafael. Você usou a palavra correta. São dois mundos totalmente diferentes, né? São dois mundos muito apartados, né? Isso não acontece só com o transporte rodoviário de carga, mas com o transporte ele é um pouco mais sentido. Por quê? O setor de logística e de transporte no Brasil ele é praticamente dominado pelo rodoviário, né? Então a gente tem o ferroviário, a gente tem o hidroviário, né? Eu costumo falar que são setores que crescem todo ano, né? Mas eles não conseguem nem acompanhar o próprio crescimento do mercado. Então, em share, eles acabam perdendo. E quem realmente faz as coisas acontecerem, faz essa possibilidade do Brasil estar crescendo sem investir seriamente em infraestrutura é o rodoviário. Então o rodoviário se adapta, o rodoviário aceita uma estrada não tão boa, aceita um acesso ruim, aceita preços de frete, né? Porque a gente está acostumado a ser um resolvedor de problemas, né? Só que tem uma característica que o setor rodoviário, em comparação aos outros setores do transporte, ele é pouco regulado. Então, a gente vai na junta comercial, tira um CNPJ na Receita, vai na junta, pega um KNAI de transporte rodoviário de cargas, vai, compra um caminhão, né? E no outro dia sai trabalhando, né? Você não precisa pedir uma regulação, pedir uma autorização para o governo, né? A ferrovia não é assim, né? A hidrovia não é assim. O porto não é assim. Se você não tem uma concessão, uma autorização estatal, isso não acontece. O ônibus não é assim. Você precisa ter uma autorização do governo para operar uma linha de ônibus, né? Então, esses segmentos, eles vieram para Brasília há 40 anos atrás. Por conta dessa problemática. Eles já tinham que discutir os contratos com o governo, né? Eles já precisavam discutir as regras, né? O balizamento de como vai funcionar. E o transporte rodoviário de cargas, não. Né? Ele falou, cara, eu tenho pouco problema com o governo não me regula tanto, né? E eu vou deixando de falar. Quando o governo começou, alguns anos atrás, ali a gente fala há uns 15 anos atrás, né, que começou a apertar a regulação, né? Surgiu a NTT, não existia, né? E a gente começou a migrar para um documento eletrônico de transporte, né? Que é o CTE, né? Depois veio outras regulações, você precisa pagar pedágio assim, né? Falar, mas cara, eu pago pedágio aí que eu quero. Não, né? Tem uma regra de pagamento de pedágio. Não, tem uma regra de pagamento de frete, né? Então, quando começou a entrar essas regulações, o empresário de transporte ele falou, não, mas eu não preciso fazer isso, né? E ele demorou muito tempo, né? E às vezes até seja normal, né? Mas a gente demorou muito tempo para vir aqui, para vir em Brasília, né? Para poder dizer realmente para o mercado, falar assim, cara, isso aqui
não vai voltar atrás, isso que vai funcionar, se você concorda ou não, não adianta. Por quê? É uma questão de lei, isso aqui é uma questão de regulamento, né? Então, o segmento ele demorou para ter essa visão estratégica, né, de que nós deveríamos estar presente onde as decisões são tomadas, porque a gente precisa se antecipar a elas e, pelo menos, colocar o nosso ponto de vista quando ela está transcorrendo. Porque o normal que acontece hoje, a gente reclama quando a gente recebe a norma. Então a norma é empacotada, é feita, às vezes a gente não sabe nem como, e ela chega lá para o transportador. Aí o consultor, o advogado dele, né, o pessoal de dentro da empresa fala, ó, tem que cumprir isso. Você fala, não, mas eu não concordo, né? Falou, ó, mas eles estão loucos, eles não sabem o que estão falando. E muitas vezes é verdade. Mas quando estava sendo construído, tinha alguém falando que não ia funcionar desse jeito, às vezes até a gente não consegue mudar, mas pelo menos a gente pontua. Né? A gente consegue colocar uma visão do mercado sobre aquele ponto que está sendo construído. Então, esses mundos, eles te chocaram em algum momento. Né? E quando a realidade vem encontro a burocracia é mais forte no começo. Porque a prática, ela vem só reclamando e ela também não vem sugerindo. Quando a gente hoje consegue estar presente nas discussões, né? Isso aí muda radicalmente a forma do setor da prática estar olhando a burocracia. Então, quando a burocracia está sendo construída, a gente precisa dar os pitacos, né? E a gente precisa achar uma maneira de chegar para dar os pitacos. Senão, a gente vai ficar com esses mundos distintos, né? E aí a prática dizendo que é de um jeito, só que sofrendo com a regulação burocrática. Então, esses dois mundos eles são completamente diferentes. A coisa, na prática, funciona de um jeito e a construção da burocracia, a construção do normativo, da lei, ela é um outro mundo que ela não é tão reto. Né? Eu até falo para os associados, às vezes a gente fica com um certo... Quando você pega um frete, você pega por um valor, né? Vende ele na praça por outro, afere um spread, né? E você sabe se vai ter lucro ou não, né? Então você tem uma caminhada. No legislativo, ou mesmo na norma reguladora, NTT, ou Ministério, isso não é reto, né? Você precisa ter um resultado, mas o caminho é muito tortuoso, né? Para você conseguir, às vezes, convencer os órgãos públicos, convencer a agência reguladora que você precisa de uma situação específica para resolver um problema prático. Às vezes eles não conseguem chegar onde você quer falar, por não ter experiência prática. Com certeza. E eu tenho cada vez aprendido mais com você, né, Carley? Essa experiência que você está tendo aqui em Brasília tem certamente nos ajudado a também ter visão, né, melhor de como as coisas acontecem por aqui. E poderíamos citar aqui N exemplos, né, práticos de como essa visão que nós temos lá de fora é diferente quando se chega aqui, né? A exemplo agora de um dos temas mais recentes, a própria tabela da NTT, né? Então, todo mundo lá falando, pô, NTT isso, a NTT aquilo e tal, mas por fim, a NTT é uma agência reguladora que está cumprindo, né, uma norma, uma legislação que foi construída, né, por alguém. Então, é muito sobre isso que você falou. Nós precisamos estar aqui participando das discussões desde o princípio para que nós não sejamos esquecidos ao longo da construção de tudo isso e depois só lá na frente ser impactado e muitas vezes ficar reclamando não vai adiantar, né? E quando nós olhamos ainda da perspectiva externa, acontece muito o transporte. Eu costumo dizer que ele deveria ser, né, um quarto setor, né, dentro da nossa economia, porque a gente olha lá, o transporte faz parte da cadeia de serviços. Eu discordo, porque o transporte ele mereceria, né, ser uma cadeia completamente à parte, porque nós não temos ligação nenhuma, né, com uma modelagem de serviços. E quando nós vamos adentrando ainda mais no transporte, uma transportadora de frigorificado tem determinadas regras e atua de uma forma, uma transportadora do agronegócio é diferente, a do fracionado é
mais diferente ainda. Então, quando a gente olha para o transporte, nós temos peculiaridades dentro de cada microatividade que mudam completamente a aplicação de uma norma. Tanto é que a própria tabela da NTT ela acabou prejudicando muito mais determinados tipos de veículos e determinados segmentos dentro do próprio transporte. Então, eu acho que é muito sobre isso. É estar presente aqui e participar dessa construção, e eu entendo que você tem total razão. E, Carley, olhando agora, né, trazendo a nossa conversa aqui para o nosso tema central da reforma tributária, né, que tanto os nossos ouvintes gostam de falar, quando a gente olha na perspectiva da ANATC em especial, né, que acompanhou desde o princípio o avanço, né, da reforma tributária, o que, na sua visão, tem sido as principais preocupações do setor frente à reforma tributária que já está acontecendo? O setor de transporte rodoviário de carga vai ser extremamente impactado. A gente, como você bem falou, Rafael, o transporte de cargas, ele é uma colcha de retalhos, né? Então, o transportador do agro tem as suas demandas, o transportador de combustível tem as suas, o de fracionado, o que puxa container, o que trabalha na roça, né? Então, cada um tem meio o seu mundo, né, para gerir. E isso criou um problema muito sério com a reforma tributária, né? Porque quando a gente participou das primeiras reuniões sobre a reforma tributária, qual foi a pergunta básica, né? Falou, Carley, esse texto primário vai afetar quanto o seu segmento? Não sei. Falou, mas como você não sabe? Porque cada um tem a sua maneira de tocar o negócio e de fazer as suas contas. Então, eu faço com exportação, né? Eu tenho um regime fiscal, né? Eu trabalho no mercado dentro do município, eu tenho outro regime, sou regido por outro segmento. Eu faço transporte de mercado interno intra-estadual, tenho outro regime, né? Então, assim, tudo isso criou uma dificuldade muito grande para os setores técnicos, né, chegar e falar para o governo, ou para o legislativo na época, né, falou, vai impactar em X%. Então, o que eu vi algumas entidades fazer? Vamos fazer uma média, né, e vamos falar que vai afetar 10%. Falou, mas de onde vem esse número do 10%? Né? Nem a gente não sabia muito. Falou, vai crescer e vai subir. Tá bom, né? Quando ela foi se desenrolando, né, apoiado muito por vocês, né, porque não é a minha área fiscal, então eu me socorro, né, em vocês para poder nos ajudar e poder nos ensinar sobre a reforma, né, eu comecei a perceber que alguns aspectos da reforma, eles não falavam diretamente do transporte rodoviário de carga, mas afetavam diretamente o transporte rodoviário de carga, que é a questão do Simples. Então eu falei, mas a legislação tributária sobre o Simples, a maioria das empresas nossas associadas não tem nenhum no Simples, né? Falei, não afeta, mas quem é fornecedor dessas empresas? Né? Seja ele na contratação, empresas que são subcontratados estão no Simples, autônomos, né? E fornecedores do dia a dia. Porque eu até fui numa audiência pública sobre quando estava se discutindo a questão do Simples, e falei exatamente isso. Falei assim, eu não tenho nenhum associado no Simples. Mas se o Simples for extremamente impactado, o nosso setor vai parar. Porque quem socorre um caminhão parado no Trairão, em Iporá, é uma empresa que está lá no Simples, que vende uma peça, que é um borracheiro, um posto de mola. Essas empresas estão no Simples. Se elas começarem a ser demasiadamente impactadas pela reforma, ou seja, porque elas vão gerar pouco crédito, né? Ou seja, que elas não vão conseguir se adequar, né, à reforma tributária e não vão conseguir ceder créditos, né, elas vão acabar desaparecendo do setor. E se elas desaparecer, elas vai dar um impacto muito grande no transporte rodoviário, porque eu vou ficar sem fornecedor em locais extremamente críticos, né, que é um caminhão quebrado numa cidade pequena,
e eu vou ter que demorar 2, 3 dias para conseguir arrumar um apoio para ele para poder parar. Então, quando a gente começou a entender que a setorização da reforma tributária nos afetaria em vários segmentos, a gente começou a ficar cada vez mais preocupado, né? Por quê? Eu cheguei a estar, e na verdade estou até hoje, que eles não retiraram, em 53 grupos diferentes de tema da reforma tributária. 53, Rafael. Cada um tocando do seu negócio. Falou, eu preciso disso, eu preciso aquilo. Você comentou antes da tabela de frete, só quero fazer um adendo, né? A NTT, ela regulamenta, né? Mas a lei, ela não pode mexer na lei. As especificidades ficam tão grandes que já tem 9 categorias diferentes para você enquadrar a tabela de frete, né? E ela está pensando em criar mais 2 ou 3, porque ela não consegue atender tudo. E a gente teve uma reunião lá até poucos dias atrás falando exatamente disso. O medo dela é criar 50 categorias diferentes para poder atender as especificidades de cada um, né? Então, essa questão da reforma tributária, ela também teve esse mesmo impacto. Porque você afeta a empresa no simples, não, mas é só as empresas no simples. Sim, mas são fornecedores de grandes empresas. Então, afeta as grandes empresas também, né? E essa composição tudo acaba virando uma salada. E a gente ficava com muita dificuldade. Na verdade, a consultoria, vocês acho que sofreram mais que a gente, porque a gente cobrava de vocês um número e você fala, cara, eu ainda não consigo fechar, né, toda a problemática da tabela de frete. E a gente ficava imaginando quanto seria. Vai ser aqueles 10% que a gente imaginava? Vai ser os 20%? Né? Aí, quando você consolidou o primeiro resultado em 45%, você lembra disso? Lá nos primórdios, a gente está achando que a gente já se desesperou. Falou, meu Deus do céu, mas tudo isso, está errado o cálculo, né? Mas a tendência é piorar, né? Vamos ver como vai se comportando mais. E aí, quando surgiu quando foi aprovado o primeiro projeto, depois tem regulamentação, comitê gestor, começou a se consolidar um quadro extremamente grave. Grave, eu falo assim, com uma alíquota explodida, né? Com um aumento de alíquota inimaginável. E o que isso vai causar na sociedade como um todo? Porque o transporte rodoviário de cargas, ele é o cerne e ele é o meio de todas as operações, né? Eu sempre, quando eu dou exemplo lá no congresso, que o pessoal às vezes não é muito ligado, eu falo, esse copo chegou aqui, ele subiu num caminhão, esse microfone, essa mesa, essa cadeira, subiu em algum caminhão num determinado momento. E se a alíquota desse segmento subir, isso que vai ficar mais caro, né? A comida no mercado vai ficar mais cara. Então, a gente começou a ver que o impacto, né, da reforma dentro do segmento ele vai ser estruturante, né? Ele vai ser um impacto aonde o segmento ele vai ter que se reinventar. Esse talvez seja a palavra. Ele vai ter que sair da idade da pedra para uma idade moderna sem passar na Idade Média. Ele não vai ter esse tempo. Ele vai ter que ser... as empresas que fazem controle no Excel, elas vão ter que trabalhar com IA. Sem passar pela TMS, né, por alguma coisa assim. Elas vão ter que fazer um ajuste, né, no seu transcorrer, porque senão elas vão ficar pelo caminho, né? Infelizmente. Certamente, Carley. E você sabe que o ponto que mais ainda me chama atenção é que tudo isso aí que nós estamos desenhando, né, esse cenário, né, pavoroso, nós estamos falando daqui a 10 meses, né, em 1º de janeiro de 2027, e tem muita gente ainda que acredita que a reforma não vai acontecer, que ela vai ser postergada em algum momento, mas logo a gente vai falar disso aí também. E você sabe, Carley, você falando ali, eu estava setando na minha cabeça aqui quais são hoje, na nossa visão,
os 3 principais pontos que vão fazer com que toda a estrutura que hoje as transportadoras são organizadas, ela mude, né? Não só a partir de 2027, porque nós estamos falando assim que a estrutura precisará estar pronta e operando a partir do dia 1/1 de 2027. Quando a gente vem falando de impactos, eu acho que sim, o primeiro impacto aí do aumento da carga tributária, ele deve ser sempre levado à mesa e respeitado, porque agora nós já devemos ter feito mais de 100 estudos com tranquilidade, né, simulando cenários e tudo mais para os nossos clientes, e transportadores que atuam predominantemente no agenciamento de carga, independente se atua no mercado interno ou externo, eles serão sim mais impactados pela reforma tributária, né? Em especial com o aumento. Nós chegamos, Carley, a ter lá na nossa empresa, empresas que vão ter um aumento de mais de 630% de aumento no seu custo tributário. E tudo isso, como você bem disse, vai lá para a gôndola do consumidor. Somos nós mesmos, enquanto pessoas físicas, que pagaremos essa conta. Então, acho que esse é o primeiro ponto de atenção. E lembrando que cada segmento precisa fazer o seu estudo, o seu cálculo, porque o impacto numa transportadora do agenciamento, talvez ali do agronegócio, é diferente de uma transportadora que trabalha lá com fracionado ou no líquidos. Cada uma dessas empresas vai precisar encontrar qual é o seu novo formato de trabalho a partir da reforma. Então, eu faço um destaque muito forte frente a isso. Um segundo ponto que eu gosto sempre de trazer, isso já foi debatido aqui nesse podcast outras vezes, é o risco que nós temos do Brasil parar a partir de 1º de janeiro de 27, visto que boa parcela do transporte ele é de fato executado por pequenos transportadores, que hoje são MEIs, são pessoas físicas ou ainda empresas do Simples Nacional. E essas empresas, né, todos aqueles que tiverem um CNPJ, eles não poderão mais transportar cargas, porque os grandes transportadores vão fazer essa exigência sem a emissão da documentação fiscal pertinente, o que a gente chama costumeiramente aí de contra-CTE. E hoje nós sabemos, né, que nem 10% das operações que acontecem aí no mercado, elas detêm a emissão do contra-CTE, porque essas pequenas transportadoras muitas vezes não querem, né, ter uma regularidade fiscal por conta do custo de tudo isso. Então, esse é um ponto que eu também chamo muito a atenção. E o terceiro ponto, Carley, que assim está aparecendo agora muito forte, até comentei hoje contigo, né, que estive em um cliente na semana passada e ele mesmo falou: nossa, Rafael, eu não imaginava que isso, né, já aconteceria com tal velocidade. É o split payment, Carley. O split payment ele vai reorganizar toda a nossa estrutura de operação dentro das transportadoras. Imagine você, Carley, que a partir de janeiro de 27, nós vamos precisar colocar o QR Code no CTE para que o pagamento já esteja vinculado ao CTE. Nós precisaremos, caso não seja pago via Pix, precisaremos transferir um evento, gerar um evento dentro do documento fiscal eletrônico dizendo qual é o ID de pagamento daquela operação. Ou seja, tudo aquilo que recebermos precisará estar vinculado dentro do documento fiscal. Então, não existirá mais, Carley, pagamento sem documento fiscal. Imagina só esses 3 pontos, Carley. Como será que o nosso mercado está preparado para receber tudo isso? Quando se começou a falar mais efetivamente de reforma tributária, como a reforma tributária está há 40 anos em discussão, né, muitos ficaram céticos, né? Será que vai sair mesmo, né? Será que isso vai rolar? Aí falava em IVA único, depois virou dual, né? 2 IVAs. Não, 2 IVAs não existe, né? Isso não vai dar certo. E aí a gente começou a participar das reuniões mais técnicas, né? Naqueles comitês que eu te falei. Então, a gente começou a participar de alguns comitês e começou aí, então tinha
reunião com o pessoal da Receita, com a Secretaria de Reforma Tributária lá, a turma do Bernardo Api, com ele mesmo, né? E aí eu comecei a entender que realmente era uma coisa séria, né? Era uma coisa onde juntou o governo com a secretaria, criou uma secretaria extraordinária da reforma tributária, tinha um secretário, que era o Bernardo Api, né? E um movimento no Congresso muito alinhado em fazer de uma vez, né? Então, muitas pessoas falam, cara, será que vai rolar mesmo? Eu falei, ó, vai. Ah, mas isso vai ser lá para frente. Eu falei, não vai. Porque o negócio está andando de uma maneira, né? E eu olhando entidades com mais tempo aqui de Brasília, levando isso muito a sério. Falou, cara, vamos trabalhar aqui porque vai impactar aqui. Eu falei, mas será que vai? Isso vai acontecer. Eu falei, e essa parte do split payment, né? Porque split payment, ela é uma construção extremamente complexa, né? Extremamente tecnológica e extremamente disruptiva. É uma coisa que não existia, foi construído do zero, né? E aí eu falo assim, cara, mas isso, construir sistema no Brasil é muito complexo, né? Quem que vai construir o SERPRO, né? O SERPRO é uma entidade pública, né? Tem suas... Cara, eles fizeram isso numa velocidade, né? Impressionante. E quando começaram a mostrar, eu falei, cara, realmente vai estar pronta dentro dos prazos, se não antes, né? Porque o split payment, ele acaba sendo a espinha dorsal da reforma tributária, né? Porque quando eu trago reforma tributária para empresas no Simples, para MEIs, para autônomos, eu trago uma complexidade tributária, né? Então a gente até brincava lá assim, vai ser empresas do simples complexo, né? Vai tirar aquela simplicidade de apuração e vai colocar, eu preciso ter todas as notas de compra, eu preciso ter todas as notas de recebimento, ou seja, de vendas, né? Isso não vai funcionar, né? E aí, quando surgiu e a gente foi estudar um pouco mais o que é o split pay, ele não precisa fazer nada. Ele não precisa fazer nenhuma apuração, né? Tudo está no sistema linkado ao CNPJ dele, né? Então, esse sistema de você consolidar as notas, consolidar isso numa conta corrente única, né? Ele acabou assustando. E quando a gente foi ver um pouco mais profundamente, tem um sistema que a Receita usa, chama Rastro ID ou Brasil ID. São dois protocolos de coleta de informação, né? Então, isso, na verdade, a Receita já tem faz 15 anos. Ela já fazia isso. Só que ela fazia para a base dela, né? Para saber quais são as notas emitidas no CPF do Rafael, né? Quais são as notas emitidas com a placa do caminhão tal contra aquele caminhão. Então, ela já sabia isso. Só que ela compilava isso para consumo próprio. Então, o protocolo, onde são criadas as notas eletrônicas, o CTE eletrônico, os documentos eletrônicos, mesmo acessórios como MDFE, CIOT, já estavam tudo circulando nesse ambiente, nesse protocolo do Brasil ID, do Rastro ID. Então, o que o SERPRO fez? O SERPRO fez, na verdade, uma ferramenta que junta essa informação que ela já existia e joga numa conta corrente vinculada ao seu CPF, ao seu CNPJ, a placa do seu veículo, né? Então ele conseguiu criar lá, né, bastante eficiente, uma conta corrente. E falou assim, ó, essas notas aqui você vai poder se acreditar desde que alguém pague aquele boleto que é referente àquele QR Code que já está no seu CTE. Alguém vai ter que aplicar lá um pagamento nele, senão também você tem o crédito, mas você não vai poder usá-lo, né? Porque ninguém pagou o crédito. Isso aí é uma mudança radical no nosso segmento, porque hoje o transportador rodoviário de cargas, ele faz creditamento pelo seu documento. No presumido, presume-se que alguém paga aquilo, né? Se ninguém pagar, ok. Eu estou aqui totalmente coberto. A legislação permite hoje. Isso vai acabar. Mas não é o que você falou, não vai acabar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, né? Vai acabar não daqui a 1 ano, né? Daqui a 10 meses, né? Em janeiro de 27,
não vai começar a transição. No nosso segmento, vai começar efetivamente a reforma tributária de uma forma completa, né? Então, a gente vai ter dois aspectos principais. O split paying funcionando, então acabou pagamentos e recebimentos sem emissão de nota, e o outro, acabou crédito de PIS e COFINS, a tomada de crédito, não a utilização, porque a utilização ainda temos um tempo, mas a tomada de créditos, e isso vai mudar a precificação do frete em janeiro, né? Em janeiro. E o mercado vai ser impactado por um aumento substancial de valores de frete, né? Do dia, literalmente do dia para a noite. Certamente, e o que mais assusta, né, Carley, é justamente empresas talvez fechando contratos para janeiro e que ninguém fez uma conta ainda para saber realmente qual que seria esse aumento, como que teria que negociar todos esses contratos, né? E nós também estamos bastante preocupados com isso. Não só, Rafael, do contrato de transporte, mas também um outro elemento, claro, que está no radar, né? Mas você sabe que no agro tem muitas coisas que são fechadas anos para frente, né? Então, quando uma empresa compra soja verde ou algodão, ou enfim, ele precifica o frete, baseado geralmente no histórico e alguns elementos para o futuro, né? Para você fechar. Mas eu não vi ninguém até hoje, ou pelo menos até ontem, que hoje não acabou o dia ainda, né? Até ontem, considerar o impacto da reforma tributária nesse frete futuro, que ele vai ser fechado agora, mas vai ser operado ano que vem. E uma outra situação que eu considero bastante grave, né? Que o governo, mais especificamente a Infra-SA, que é a agência do governo que estuda cenários futuros de logística, de infraestrutura e faz todo aquele plano nacional de logística, ela não tem considerado o impacto da reforma tributária, né, no sistema logístico do país, para fazer uma projeção de crescimento, de novas rotas, né? E isso é preocupante, porque aquele plano 2050, né, 2030, que a gente tem, 2050, que já estão se falando, ele hoje não foi considerado reforma tributária. E a reforma tributária ela vai impactar diretamente nesse projeto, né? E nos futuros investimentos de infraestrutura, para onde cresce o país, né? Então, se você não olhar com seriedade e com um olhar técnico da reforma tributária, você vai acabar errando muito feio no cenário futuro. Com certeza. E você sabe que, ao meu ver, um dos principais problemas que tem causado tudo isso é o nome dessa reforma ser tributária. Talvez ela não deveria ter sido chamado assim para que todo mundo entendesse, é uma reforma realmente que vai impactar o modelo de negócio, não só das transportadoras, mas das empresas como num geral, sabe, Carley? Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante. E dentro dessa linha, Carley, né, você trazendo essa visão importantíssima aqui de Brasília, queria que você respondesse duas perguntas para mim em uma. A primeira delas, tem alguma chance, Carley, da reforma não acontecer em 1º de janeiro de 2027? E a segunda pergunta é se você percebe alguma coisa que deveria estar sendo trabalhado, né, para a reforma tributária no âmbito político ou legislativo e que não está sendo feito nos dias de hoje. A primeira é, na minha visão, claro, né, nem a mais remota chance disso ser adiado, né? Disso não ser implementado é zero, né? Vamos adiar um ano, né? Eu falaria hoje que nem remotamente 0,000 percentual. Por quê? Nem 1% do brasileiro? Não, nada, né? Sem chance. Por quê? A gente acompanha as discussões no Congresso. Então, as discussões do nosso segmento, que impactam o nosso segmento, não há nenhuma discussão sendo feita sobre a reforma tributária. É como se a reforma tributária já estivesse pronta. Falou,
foi sofrido, foi difícil, tá aí, agora vamos fazer outras coisas. Então, os parlamentares, eles não estão... Eu não vejo nenhuma comissão, das comissões que a gente participa de algumas ativamente e algumas a gente monitora, para saber os temas que estão lá. Né? As comissões de direito econômico, fiscal, tributário, aonde essas conversas deveriam estar circulando se tivesse alguma chance. Não tem nenhuma conversa, né? Sobre adiamento, sobre postergação, nada. Não tem nada se conversando sobre isso. Para você ter uma ideia, isso está tão selado para o governo federal que a Secretaria de Extraordinária de Reforma Tributária já está sendo desarticulada. Porque como ela era uma secretaria extraordinária, as secretarias são criadas por lei, quando o governo entra, ele cria, quero a secretaria disso, essa daquilo e tal. E isso é aprovado no Congresso, essa secretaria ela tem vencimento, né? Então ela já está fazendo, já fez o seu papel e ela está sendo totalmente desarticulada. Então, quem deveria estar conversando com isso com o Congresso, com a sociedade, seria essa secretaria. E ela está sendo já desarticulada. Então, a chance disso não acontecer é a mesma chance, talvez, da gente ter um vulcão ativo no Brasil, né? Praticamente zero, né? Então, a questão disso que você está falando, a primeira resposta é sem chance, né? A segunda, aí eu acredito que tem alguns pontos importantes que vão começar a ser discutidos. Eu não sei se ainda esse ano, né? Então não tem nada a ver com o início da reforma, né? Mas alguns pontos, e a gente vai trazer alguns pontos, né, para uma discussão sobre questões da reforma tributária que vão estar em voga quando ela começar a andar. Por quê? Hoje a gente tem tudo em tese, né? A Rumo lá faz os seus estudos, ela falou, vai funcionar assim, vai ter essa apuração, vai ter esse impacto, né? Mas quando isso começar a andar, a gente vai ter o real impacto. E aí eu já vejo vários grupos, né, vários segmentos, né, que a gente participa, pelo menos como ouvinte, né, para aprender com esse pessoal, se movimentando para que algumas alterações possam ser feitas, né? Mas aí é uma discussão legislativa. Então, o que é uma discussão legislativa? É uma discussão longa. Mas quando começar a andar a reforma, a gente imagina que alguns projetos de lei, né, para se mudar algumas questões muito específicas dentro da reforma, eles comecem a aparecer nessas comissões, tanto na Câmara como no Senado. Talvez até no Senado mais forte, porque a gente tem visto mais gente conversar lá que tem essa expectativa que alguns pontos possam ser discutidos novamente lá. Mas o que é esse ponto? Como é que ele vai ser discutido? Ele vai ser discutido através de PLs, de PECs, né? Ou mesmo de algum projeto legislativo. E isso é uma tramitação lenta, né? Porque o setor é impactado, ele cria um texto para mudar alguma parte da reforma tributária, né? E essas discussões elas são feitas dentro do legislativo, seja Câmara ou no Senado, nas comissões, é uma discussão bastante demorada, né? Porque a hora que ela for aprovada lá, a gente vai ter uma outra tramitação na outra casa para se chegar num consenso. Então, a curto e até eu diria a médio prazo, né, os nossos esforços aí de mudar alguma coisa na reforma, eles vão ser a nível legislativo, de discussões e de achar algum caminho, para daí se conseguir chegar numa lei e aí talvez a gente conseguir mudar alguns aspectos muito específicos. Mas a reforma, como tudo, os pilares da reforma, que basicamente a não cumulatividade, né? Aquele pilar da não sonegação, né? Esses pilares que se construíram, o split payment, né? Esse não cumulatividade, né? Esses aí eu acho muito difícil serem alterados mesmo no futuro, porque são os pilares da reforma tributária.
E todo o sistema, né, Carley, ele está justamente construído sobre esses pilares, né? De nós termos de fato a documentação fiscal para tudo, que os pagamentos eles sejam realmente todo lastreado e identificado. Então, tudo aquilo que foi planejado, nós já conseguimos ver que isso de fato está se concretizando. E, inclusive, um ponto que agora talvez alguns contribuintes já estão de olho e convido aqueles que ainda não fizeram esse olhar que o façam. Você sabia, Carley, que a apuração assistida, que é onde nós vamos consolidar, né, toda essa nossa conta ali de débitos e créditos para saber o quanto de fato nós vamos pagar do novo imposto, ela já está liberada para a maior parte dos contribuintes. Inclusive, nessa mesma agenda na semana passada com o nosso cliente, né, nós abrimos a apuração assistida dele, né, aquela que está lá dentro do sistema da Receita Federal, e mostramos que ele já estava com um débito de 700 mil lá dentro da apuração assistida, mesmo ainda, Carley, nós estando trabalhando neste momento com as alíquotas testes, ou seja, calculado a 0,9% de CBS relativo ao mês de janeiro, ele estava devendo 700 mil. Imagina só a cara desse empresário quando ele viu tudo isso acontecendo, né? Então, de fato, né, a tecnologia e todo o planejamento que o governo e todas as suas secretarias ali foram tendo, eles estão sim acontecendo, só que nós temos ainda pouca gente olhando para isso e entendendo que esse impacto vai ser muito grande. E dentro desse cenário, né, Carley, você representa não só a ANATC, né, mas também o IBL, faz parte, né, de muitas comissões aí, e você acabou trazendo para nós assim olha, imagino que mudanças precisarão acontecer, mas elas vão precisar cumprir todo aquele nosso rito, né, político ali de aprovação, Câmara, Senado e tal, tudo mais. Olhando esse cenário e todas as entidades que se reúnem aqui em Brasília, qual, na sua visão, é o papel agora das entidades para ajudar que o nosso TRC seja menos impactado? Que você, na cadeira aí de executivo de uma grande entidade, imagina poder trabalhar para contribuir ainda mais com o setor? Rafael, só funciona com a participação das entidades civis organizadas. A gente volta lá no começo da nossa conversa, né? Quando a gente não está presente, né, a gente não tem muito direito de reclamar. A gente precisa estar presente. O empresário de transporte rodoviário, ele precisa estar em entidades representativas. No seu sindicato, né, nas suas associações. Às vezes você tem lá transporte muito próprio, cria uma associação, se não tiver, se tiver, participa dela, porque é a única maneira de você fazer com as suas pautas, as suas ideias, né, elas consigam chegar de maneira eficiente no governo. Por quê? Quando você reclama para um político, muitos empresários aí ajudam em campanhas, então tem relacionamentos com o político. Ele chega lá e ele reclama para o político. Falou, o meu segmento está sofrendo, ele vai ter um aumento muito grande de reforma de alíquota de imposto, a gente vai subir os preços de frete e vai ter um problema sério lá no arroz, né? Ou no feijão, ou no leite, né? O político recebe essa mesma reclamação do médico, do professor, do supermercadista. No meu segmento aqui vai impactar muito sério. Então, a reclamação é válida? Sim, mas ela é apenas uma reclamação, né? Se eu não chegar para o político e falar assim, a gente tem um problema assim, né, assado, a nossa ideia de solução é essa. Mas para isso a gente precisa construir isso dentro das entidades. Não adianta uma empresa sozinha chegar. Tá, mas isso você é representativo. Não, sou uma empresa grande aqui, né? Mas você é representativo do segmento? Não, quem é representativo do segmento são as entidades. Então, se construir um debate, e não aquele debate, Rafael, que a gente estava acostumado, o debate da reclamação, né? Isso aqui é ruim, é ruim. Qual que é a sua solução? Não sei, né?
não é producente. Não adianta fazer isso aqui em Brasília. A gente precisa ir para o debate ou ir para o convencimento do parlamentar com dados sólidos, né? Com dados bastante reais e com uma proposta pronta. A gente até pode não ser acolhido, mas a gente precisa escrever o texto que a gente quer. Então, além de achar os problemas, de reclamar dos problemas, a gente precisa construir as nossas soluções e construir um texto que a gente deseja, né? E isso realmente só acontece dentro das entidades, seja qual for. O transportador rodoviário de carga precisa entender, ele nunca vai ser maior que todo mundo junto. Não importa o tamanho da empresa. Falar, eu sou um gigante aqui, cara, você não consegue. A gente vê outros segmentos, né, que entenderam isso há muito mais tempo, né? Então a gente trades organizados em várias associações, né? Não é numa só, né? São várias, são locais, o pessoal do óleo do gumado, o pessoal da soja, o pessoal do milho, o pessoal do etanol de milho, aí, do biocombustível de soja. Então, por quê? Porque é necessário ter discussões de alto nível nessas entidades. Não dá para ficar lá reclamando e todo mundo concorda com a reclamação e depois a gente vai jantar, né? Isso não é mais possível. A gente precisa subir o nível da discussão e nos posicionarmos, né, como um segmento que precisa ter a valorização que merece. Porque 70% da movimentação de todo o transporte é feito em caminhões. Se a gente pegar o agro, 100%. Vai falar, 100%, porque a gente não tem trem chegando em fazenda, a gente não tem barcaça chegando em fazenda. Então, 100% da produção que sai ou entra das fazendas, ele entra de caminhão. Pode até ali alguns quilômetros descarregar no trem, né? Mas 100% das operações do agro, elas passam obrigatoriamente por um caminhão. E esse segmento ele não está sendo respeitado do jeito que ele tem que ser. Por quê? Porque eles não querem respeitar? Não, né? É porque nós precisamos nos posicionar diferente. Nós precisamos nos posicionar mais unidos, né? Na medida do possível, por causa da colcha de retalhos, né? Cada um tem a sua, mas nós precisamos construir um entendimento setorial. Um crescimento setorial e as entidades levarem isso. Não precisa ser uma entidade, duas ou três, né? Mas as entidades levarem com força uma posição setorial sobre um determinado assunto. E a reforma tributária, ela é extremamente importante. E ela pode ser até o centro dessa discussão, porque ela vai afetar todos os segmentos indistintamente, né? Às vezes um mais, um menos, mas todos estamos impactados, né? E ela pode ser um aglutinador dessas entidades para se discutir em alto nível, né? Não se discutir só reclamando, não adianta. As discussões que elas vão para frente são as discussões técnicas. Depois vai ter a construção política, mas só quando nós tivermos uma discussão técnica madura. Porque o político também, ele não quer se queimar. Ele não quer levar uma proposta ruim, né? E ele vai chegar a discutir com os técnicos do governo, com os técnicos legislativos, e ele vai ser desmontado na primeira reunião. Ele vai passar vergonha na primeira reunião, né? Então, isso a gente tem que ter em mente também. A gente precisa municiar o nosso parlamentar, discutir com os técnicos do governo, como a gente já fez, né? Num alto nível, sabendo do que está falando, levando propostas coerentes, né? E a gente precisa trabalhar isso internamente. Então, o setor, o empresário precisa ir para as entidades, né? E as entidades precisam conversar entre elas, né? Para a gente montar minimamente um consenso, né? Talvez essa palavra é um pouco forte, né? Mas um alinhamento, né, setorial para levar para o legislativo, ou seja, para o executivo, uma nossa posição mais fechada, mais concreta, mais condizente com a realidade do momento. Sim, um caminho mais construído, Exato. né?
E ali começa uma grande dificuldade, né, Carley, que é justamente nós termos empresários interessados a frequentarem, né, as entidades propriamente e até muitas vezes assumir uma cadeira dentro da entidade, né? Eu também já atuo com entidades há algum tempo e me parece que sempre essas trocas, né? Vem um presidente ali, um pouco mais pujante, que vai, leva a coisa à frente, mas sempre fica naquele receio. E o próximo vai dar continuidade a esse trabalho, vai ter essa dedicação e tal. Me parece que um bom caminho seria, inclusive, nós desenvolvermos, né, um curso, um treinamento, uma mentoria aí para as entidades como um todo, de boas práticas de gestão da entidade, porque é ali na entidade que podem ser construídos todas essas soluções para que a gente consiga um transporte melhor, um transporte mais unido e não reunião de choradeira, né? E talvez até é muito disso, né? Eu acho que essa falta de uma visão externa, de uma profissionalização lá nas entidades, talvez sejam casos que estejam levando o desinteresse de empresários a participar, né? Porque quando a gente pega ali regiões muito grandes, né? Você vai lá numa reunião de sindicato, pô, tem, sei lá, 350 transportadoras na região. Você vai lá, tem 8, né, dentro do sindicato e são sempre os mesmos 8. Né? Então eu acho que isso vai cansando também ao longo do tempo, né? Sem dúvida, Rafael. Agora, essa questão do associativismo, né? Seja ele em entidade sindical, seja ele em associações das mais diversas, né? Ele também é uma questão cultural. A gente vê que, culturalmente, no transporte rodoviário não há essa predisposição, né? Por conta daquele problema que eu te falei lá atrás, né? Quando a gente também estava no início desse bate-papo, da questão da pouca regulação. Então, como a gente teve pouca regulação no começo, você não precisava juntar com o teu vizinho para discutir uma pauta única, né? Agora, como a regulação aumentou e apertou, né, o empresário meio que ficou sem saber o que fazer. Mas para onde que eu vou para conversar sobre isso? Eu vou para o meu sindicato. Fala, mas lá os caras só ficam reclamando que o preço do frete é barato, que a estrutura rodoviária não presta, que está cheio de buraco, né? A gente precisa levar isso, sim, mas a gente precisa criar uma cultura, né? Uma cultura do empresário aí para a sociedade. Ele não tem alternativa. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, é necessário. E o pessoal que está há muitos anos, né, eles acabam, às vezes, como você comentou, às vezes até desanimando, né, porque tem pouco apoio, ele está lá labutando, mas quando vai precisar, às vezes, até de um recurso ali para fazer alguma coisa a mais, ninguém quer meter a mão no bolso e não se constrói nada sem o profissionalismo. O profissionalismo, ele é mais caro, né? Você precisa pagar. Tem um ditado que fala, não há nada tão caro quanto uma coisa de graça, né? Então, nesse segmento, você precisa aumentar a régua, você precisa subir a régua, você precisa estar discutindo tecnicamente, né? E a gente tem muita gente boa. Só que isso custa, isso é difícil, e as pessoas precisam se conscientizar que elas precisam participar das associações para que a realidade dela mude. Claro. Só com choradeira, né, como eu falei antes, né, o transportador rodoviário de carga vem aqui em Brasília e chora. Mas também vem o médico, vem o professor, vem outros segmentos, todos têm a sua choradeira, né? Então todos têm os seus problemas, né? E quem está mais conseguindo resolver esses problemas é quem está mais presente. Claro. E contribuindo tecnicamente e de alto nível para uma discussão. Precisamos de novas decisões, novos caminhos para chegarmos a um lugar melhor. Perfeito. Sem sombra de dúvida, né, Carley? E é com preocupações como essas, né, que a gente poderia aqui, obviamente, passar horas conversando, né, Carley, sobre tudo isso, mas eu acho que está evidenciado aqui, né, o qual é a visão, né, que precisamos ter agora de Brasília, né, da relevância, né, que tudo acontece aqui e que o transportador precisa estar cada vez mais conectado para que a gente possa construir um futuro dentro do segmento muito melhor. Mas como a gente precisa se preparar,
né, Carley, para essa reforma aí que já está acontecendo, né? Muita gente já está imerso nela e muita coisa ainda vai acontecer ao longo desse ano, e janeiro já é logo ali. Eu gostaria que agora, nesse bloco final aqui, você pudesse, né, de uma maneira bastante objetiva, assim, colocar na sua visão, você lá, sentado na cadeira, né, sendo dono de uma transportadora ou uma liderança relevante lá, o que você, Carley, acha que a empresa deve fazer para se preparar e passar pela reforma tributária, né, sendo um movimento muito mais de avanço de mercado do que propriamente de um problema a lidar lá em 2027? Bom, isso eu posso te responder. O que é. Eu não tenho essa caneta, né? Mas como você me colocou nessa posição, né? Eu vou usar da minha prerrogativa aqui de diretor da associação como instruir o nosso associado, né? E eu não seria leviano de falar para ele fazer uma coisa que eu não faria se estivesse lá. Então, primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, acreditar que a reforma vai acontecer no prazo que o Congresso estabeleceu e que o governo federal sancionou. Então não foi um prazo aleatório, né? Está lá na lei o cronograma de implantação. Isso vai ser cumprido. Segundo, estudar. O dono estudar a reforma. Estudar a sua condição, junto com a sua consultoria, com o seu contador, com o seu advogado, mas ele internar essa questão da reforma tributária. Não esperar que os outros venham ensiná-lo. Ele ir lá e estudar. Como que vai funcionar? Como que eu faço hoje? Como vai? Se a sua equipe, às vezes, não tem o preparo, né? Tem as consultorias, tem os contadores, tem vários... Você vai ter que procurar alguma coisa. Procura as entidades, né? Para que eles te ajudem a você entender como que vai ser o impacto dentro da sua empresa, não no seu segmento, dentro da sua empresa. Então você faz a apuração de um jeito e você vai começar a apurar de outro. A margem que você trabalha hoje e a margem que você vai precisar aplicar com a reforma tributária. E quando você tiver isso claramente, você traz a tua equipe comercial, a tua equipe estratégica, aquele que está fazendo precificação de frete dentro da sua empresa, se não for você mesmo, para que ele se adeque ao novo modelo. Explique exatamente o que está acontecendo e como deve ser a nova precificação. Não é mais aquele lá 10ão, 20ão, 10%, né? Ele precisa trazer essa técnica, conhecer o seu custo tributário, para daí colocar a sua margem e poder precificar isso para o seu cliente final. Então não tem outro jeito, precisa trabalhar, precisa estudar, né? E quem precisa fazer isso é o dono. Ah, mas eu pago o contador, não vai resolver. Quem tem que ter claramente o impacto da reforma tributária na sua empresa é o dono. E se o dono tiver dificuldade de chegar, procura as entidades, procura a consultoria, faça essa busca. Ela é extremamente necessária e eu diria até a única maneira de talvez você salvar sua empresa. Porque quem não se adequar à reforma tributária, infelizmente vai sair do mercado e vai sair muito rápido. Ele não, esse modelo de reforma tributária, como é um modelo estruturante, né, ele não vai permitir alongar discussões, seja elas a nível administrativo ou a nível jurídico, né? E vai te faltar caixa no segundo mês. Certamente, Carley, e valiosos os seus conselhos, e nós temos dito muito que o que nós estamos vivendo é a preparação para o novo transporte. Nós teremos, a partir de janeiro de 2027, um novo segmento completamente reestruturado, e é justamente esse o fato que faz com que essa construção precise ser feita pelo dono e pelas grandes lideranças das empresas, porque não é o contador, não é o consultor, o advogado ou as pessoas da área financeira que estão lá no dia a dia, Carley,
discutindo se vou trocar a frota hoje ou vou trocar a frota amanhã. Vou trabalhar pelo cliente A ou pelo cliente B. Vou fechar uma agência, vou abrir uma nova agência. Então, quem toma todas essas decisões no dia a dia da transportadora é o dono, ele que faz a coisa acontecer. E se nós estamos diante de um cenário onde nós vamos precisar, de fato, reestruturar todos os processos da minha organização e modificar completamente o jeito que eu trabalhei até hoje, você vai terceirizar esse trabalho como? Então, esse é o papel que todo dono de transportadora precisa fazer daqui até o final do ano para que certamente atravesse esse novo modelo tributário como uma oportunidade e faça com que a sua empresa prospere ainda mais lá no futuro, porque eu tenho certeza, Carley, que muita gente vai ficar pelo caminho. Isso vai trazer oportunidade para todo mundo. Carley, muito obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo riquíssimo. Eu tenho certeza que nós estamos levando um conteúdo de valor para toda a nossa audiência e quem estiver aqui nos acompanhando, né, pode também depois acessar as suas redes sociais, as redes sociais da ANATC lá também. Vocês também fazem muito conteúdo relevante. Eu tenho certeza que ninguém vai ficar pelo caminho. Então, muito obrigado pela participação, Carley, aqui comigo nesse dia e certamente nós voltaremos a ter novos bate-papos. Obrigado, Carley. Eu que agradeço, né? E gostaria de reforçar essa questão do associativismo, né? É importante mesmo o empresário estar de olho na reforma, né? Mas participar do associativismo, de uma associação, de um sindicato, para poder estar levando as suas demandas e trocando experiências sobre coisas que não são necessariamente concorrenciais. É uma coisa que é uma dor de todo mundo, né? Então, o associativismo, ele vai acabar salvando o nosso segmento, né? Agradeço aí o convite, Rafael. A gente está sempre à disposição aí, né? A gente está conversa direto, né? Porque esses temas são do nosso dia a dia, é o nosso trabalho, na verdade, né? E dizer que a gente sempre tá à disposição e aberto a sugestões, aí, aberto a aprender, né? Para a gente construir cada vez um transporte rodoviário de cargas melhor, um ambiente melhor de negócios, né? Esse, na verdade, é toda a nossa função aqui, o nosso trabalho. E o nosso desejo também é que a gente tenha um ambiente aí mais propício para que as empresas prosperem e que sigam cada vez. Porque todos os cenários futuros, né, apontam como o transporte rodoviário de cargas o principal segmento da logística nacional. Então a gente vai ter trabalho aí, talvez, com certeza, para o resto da minha vida e para o resto da vida dos nossos filhos, né? A matriz de transporte não vai ser alterada tão facilmente, né? E a gente não faz nenhuma questão de ser contra isso, aquilo, mas é uma realidade que o caminhão ele vai continuar levando o progresso desse país e o crescimento dele nas costas. Com certeza, Carley. E saiba que você está contribuindo sim nesse propósito aí, né? Eu vejo todo o trabalho que você tem feito aqui, não só em Brasília, mas para o segmento como um todo. Fica aqui os meus parabéns, inclusive, pelo excelente trabalho. Tenho aprendido muito contigo e certamente o segmento está saindo cada dia melhor, né? Por pessoas, seja como você, seja como nós, que tem uma preocupação genuína para que o transporte de fato seja melhor. Então, ficamos por aqui. Eu sou Rafael Brito, CEO da Rumo Brasil e host desse podcast. E eu espero que esse conteúdo aqui certamente ajude você, transportador, a ser melhor a cada dia. Um grande abraço, até a próxima.